Vamos agora fazer uma análise de uma função e com o gráfico. Veja, suponha que eu tenha essa função 2x mais 1, né? Só que veja, uma questão importante é que o domínio seja os reais. Então, domínio todos os reais. De dentro desses reais, eu seleciono alguns números. Vamos supor que eu selecionei esses aqui do x. Então, o menos 1, o 0, 1, o 2 e o 3. Esses números, eles vão, através da função 2x mais 1, eles vão gerar o f de x, gerar o conjunto B, que é o f de x. Tudo bem. Então, veja, o menos 1 se relaciona com o menos 1, o 0 com 1, enfim, isso é muito simples. Só que isso eu posso, como eu já expliquei em outras vezes, eu posso gerar um gráfico e aí, veja, os pontos, esses pontos aqui, são realmente os pontos da tabela. E como o domínio é dos reais, eu posso criar uma reta, porque existem números aqui, entre esses existem números, é um contínuo. Muito bom. Então, daí, essa função gerou essa reta. Onde eu quero chegar? Na seguinte coisa. Existe, lá da geometria, vocês devem lembrar que dentro de um triângulo retângulo, a gente tem o conceito da tangente. E o que é a tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, genericamente, num triângulo qualquer, esse é o ângulo θ, a tangente desse ângulo é A sobre B. Muito bom. Aí, o que eu quero trabalhar? Vamos voltar para o meu gráfico e vamos, por exemplo, pegar esse ponto que eu chamei de A e esse ponto que eu chamei de B. Veja que dá para traçar um triângulo aqui, daqui até aqui. Por que eu parei nesse ponto? Porque é a altura do A, é o y do A. Por que eu parei aqui? Porque é o x do A. Então, esse meu triângulo está limitado entre o A e o B. Então, limitado em x e limitado em y. Muito bom. Trazendo o conceito da tangente para dentro desse triângulo que a gente vê desenhado aqui, eu posso dizer que a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, a tangente, quem seria o cateto oposto? O ΔY. Quem é o cateto adjacente? O ΔX. Então, fica tangente do ângulo ΔY sobre ΔX. Acontece que dentro do estudo de funções, a tangente desse ângulo é chamado simbolicamente de m. Podia ser qualquer letra, mas o pessoal usa bem o m. M, que é a chamada declividade da função, também chamada de coeficiente angular. Então, coeficiente angular ou declividade é a tangente simbolizada por m. Muito bom. Vamos abrir o conceito. ΔY, o que é? ΔY é uma diferença entre y's, tá? E ΔX a mesma coisa. Então, eu posso escrever que o ΔY é um y menos o outro. Então, um y menos um y que eu chamei de zero. Que x menos x0. Podia ser x2, x1, x3, x4, podia ser qualquer coisa. Mas, para simplificar, y e y0, x e x0. Muito bom. Agora veja, se eu pegar esse x menos x0 e passar para o lado de lá, ele vai multiplicar o m. E esse vai ficar sozinho. Foi o que eu fiz aqui. Essa expressão, y menos y0 igual a m, x menos x0, é a expressão da equação da reta, passando por um ponto dado e passando pela declividade também dada ou calculada. Então, vamos imaginar, para essa equação, suponha que eu só tenha esses dois pontos. Só tem um ponto A e um ponto B. E eu quero, a partir desses dois pontos, determinar qual é a equação da reta. Então, vamos lá. Vamos pegar, tem o ponto A e o ponto B.
Nessa primeira análise, eu vou pegar o ponto B como referência. Então, eu vou fazer delta y sobre delta x, daqui para cá. Então, 7 menos 3, 3 menos 1, dá 2. Então, o meu m, a minha declividade é 2. Agora, para usar essa fórmula, eu já tenho m, só que eu preciso do y0. Então, eu vou falar, bom, a minha referência é o ponto B, então vai ser o 7 e o 3. Então, o y0 é o 7, então o x0 é o 3. Substituindo, eu vou ter essa expressão. Faço a distributiva, depois mando esse 7 para cá. Veja, y é igual a 2x mais 1. É a equação da reta que contém o ponto 1, 3 e 3, 7, que bate com o que eu tinha. É só uma prova. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu pegasse o ponto 1 e 3 como referência. Eu trabalhei, nesse exemplo que eu acabei de dar, com o 3, 7. Vamos pegar o 1, 3. Então seria a mesma coisa. O m continua o mesmo, que a declividade é a mesma, eu só vou mudar o ponto de referência. Aí, pegando agora o ponto 3 e o 1, eu vou substituir e veja que eu chego na mesma equação. Então, independe do ponto que eu escolha. Tanto faz eu ir de A para B quanto de B para A equação vai dar na mesma. O que eu não posso é misturar, né? Aí, veja só, vamos fazer mais um exemplo. Suponha que eu queira a equação da reta que contém o ponto A e B. O A aleatório, 2, 6, e o B, 1, 8. Existe uma reta que passa por esses dois pontos? Claro que existe, né? Mas veja, qual é a equação que traduz essa reta? De novo, o que eu preciso? Eu preciso do m. M é delta y sobre delta x. Então, veja, se eu pegar do B para o A, eu vou fazer 8 menos 6 sobre 1 menos 2. O meu m dá menos 2. Tá? Reserva. Agora, veja, vamos fazer, usando primeiro, nesse primeiro pedaço aqui, vamos usar o B como referência. Usando o B como referência, vai surgir o 8 e o 1. Ó, o 8 e o 1 no lugar do x e do y, respectivamente. Fazendo a conta, menos 2x mais 10. É a equação a equação da reta que contém esses dois pontos. Vamos fazer pelo outro, usando o ponto 2, 6. Fazendo a substituição, dá exatamente a mesma equação da reta, que não podia ser diferente, né? Então, muito cuidado com isso. Toda equação, ela pode ser conduzida, toda reta, pode ser conduzida por um ponto e por um coeficiente angular, por uma declividade. Isso é importante porque é aí que vai começar a nascer o conceito da derivada, tá bom? Então, quero que vocês guardem bem esse tipo de coisa, porque isso é bastante importante.